Salve, salve galera, sejam bem-vindos ao canal Música Café. Eu sou o Antenor e esse aqui é o Marcelo e hoje vai rolar um vídeo bem diferente, que eu tô com diversos fones aqui de uma gama altíssima de preços, desde fones assim mais simples, mais baratos, até fones ultra caros que custam o preço aí de um carro popular ou de uma motocicleta aí baratinha. E eu separei os fones aqui de par em par para o Marcelo testar. Ele é músico profissional, vai se apresentar já já e ele vai testar os fones de 2 a 2, a gente vai montar ali um joguinho e ele vai vendo qual que ele vai gostar mais, qual que ele vai gostar menos. Ele não sabe preço de nenhum fone, não sabe as marcas, não sabe nada. Ele tem contato só com equipamentos de ordem mais profissional assim, tipo aqueles Beyerdynamic mais brutões, aqueles fones da Sony antigos, aqueles MDR de ambiente de estúdio profissional mesmo, e monitores intra-auriculares, mas assim, atualmente o que ele mais curte aí é o TIM T3, que é o que ele mais usa em palco, T3 Plus, na verdade. Então ele vai testar aqui e sem saber nada de preço, de nada, ele vai me falar o que ele vai gostar mais, o que ele vai gostar menos, essas impressões. Então com vocês, Marcelo, se apresenta aí pra galera. Bom, pessoal, eu sou o Marcelo Canaã, conheci o Antenor aí na verdade, próximo agora, por conta do hobby. E na verdade, gente, eu já conheci o Marcelo de uma década, porque eu ia nos shows dele, né? Ele tem uma banda cover de Pink Floyd, então eu ia nos shows dele, assim, gostava pra caramba, curtia demais. Esses bares aqui de Belo Horizonte, de rock, sempre tinha show deles, e uma banda muito foda que eu gostava demais, velho. Eu admirava já esse cara antes de conhecê-lo. Então, eu tenho uma banda cover de Pink Floyd, chama Pink Floyd Reunion, a gente tocou aí, a banda tá fazendo 20 anos agora. Então o Antenor eu conheci muito por conta do hobby. Eu, por algum motivo, deve ter pintado lá no YouTube pra mim alguma coisa relacionada a fone, assim, exatamente. E aí, obviamente, pintou My The Headphone e o Música Café. Eu fui nos dois, comecei a ver, etc. Eu falei, pô, cara, eu vou tentar. Eu tinha um Shure SS35 que eu usava em palco, eu achava todo dia que eu passava pra... Era seu parâmetro, né? Meu parâmetro, eu passava pra ouvir, peraí, vou ouvir música. Bicho, tem uma coisa errada com esse fone, o som dele é ruim, cara, é ruim, o áudio dele é ruim. Eu mexo com mixagem também, de engenharia de áudio e tal. E não rolava um áudio legal, porque som duro, sem dinâmica e tal. Aí eu voltava pros headphones e rolava legal. Falei, não, peraí, vamos entender qual é essa de fone. Aí, no mundo do hobby, na verdade, eu vi primeiro o pessoal falar muito bem do Moondrop Cato. Sim. E como o Shure 535 valia uma grana, mais até do que o Moondrop Cato, falei assim, não, vou num fone já legal de cara. Aí comprei o Cato. Na hora que eu ouvi, falei, puta merda, som mais bonito que eu já ouvi na minha vida. Melhor do que meus headphones. E tinha muitos AKG, velho. Né? Mais barato. Muito mais barato, E tenho até ainda, porque não consegue vender, aqueles AKGzões clássicos e tal. Fone de estúdio, né, cara? Que virou tranqueira, Sony, né? E tal. Virou tranqueira. Exatamente. Então, enfim, depois do Cato veio o T3 Plus, que eu falei, não, preciso de um fone fitzinho mais legal e tal, pra usar em estúdio, palco e tal. Ouvi e falei, não, beleza. É muita qualidade para pouco dinheiro. Aí depois fui pro Shure. Aí eu fiquei chocado, falei, porra, R$100? Isso aqui? R$100? E não, aí eu dei o salto pra frente. Aí fui em Tangent Prism, Variations, J07M, terminei num Mesh MK2, mas no final das contas cheguei à conclusão de que em termos de custo-benefício, talvez o Cato seja o que mais seja assim apropriado. Acho que numa faixa de R$1.000 a gente tem uma qualidade muito alta. Mas isso você fala pra ouvir música, né? Mas em termos de profissionalmente, assim, de uso de palco, seu fone hoje é o T3 Plus. É porque eu dei linha no Shure. Então agora eu tô à procura de uma coisa que funcione legal para palco e estúdio, entendeu? Por enquanto, quem tá funcionando assim para isso, para tocar e tal, é o T3 Plus. Agora é interessante, né, o Marcelo passar essa visão pra gente, porque até um outro dia, cara, bem menos de 10 anos atrás, o Shure já foi o fone, assim, alvo de muita gente, né, que olhava assim e falava, pô, esse fone deve ser maravilhoso. Primeiro que era muito caro, era um fone multi-armaduras balanceadas, de uma marca super renomada. Os microfones da Shure são super famosos e super bons mesmo, são microfones de altíssima qualidade. Então, hoje em dia, né, você pega um foninho aí de 100 pratos, igual ele falou, o Two da Moondrop, e bateu, cara. Bateu um fone aí que, sei lá, um Shure desse hoje novo tá o quê? R$3.000? Ele é um fone de... Acho que eu paguei €400 nele. Pois é, €400. Então é interessante para vocês verem a dimensão da revolução que esse mercado Hi-Fi causou nos fones de ouvido, né? Os caras aprenderam de fato a tunar fones e estão batendo marcas aí famosas, mundiais, super tradicionais, trazendo fones aí a um custo que, pô, para quem tá nesse universo de áudio profissional, né, que tá acostumado a pagar caríssimo em equipamentos, agora paga uma mixaria, já tem uma qualidade ali altíssima que nem se compara a um fone caríssimo de 10 anos atrás.
Fato. Na verdade, assim, o hobby ele é muito legal, né? Você tá nos grupos, essa coisa de... Essa troca, né? O Antenor, na verdade, assim, por ter essa proximidade, eu falei, não, vou colocar a grana aqui, vou entrar como apoiador pra ter massa. o contato com o pessoal. E é muito legal porque na amizade, cara, você não precisa necessariamente comprar. Você vai permutando ali, fica 15 dias com fone de um, com outro. Rola muita promiscuidade, né? Tipo, muito. Galera troca fone, Muito. empresta pra cá, empresta Muito. pra lá e tal. Ah, deixa eu ir na sua casa testar, às vezes tem um encontro ou outro aqui ali, galera leva uns equipamentos, é muito massa. Cara. E é surreal, assim, é impressionante. Pra quem vive música profissionalmente como eu há 20 anos, nunca imaginei que você pudesse chegar a uma qualidade tão alta com investimento tão baixo, entendeu? Outro guitarrista da nossa banda, o Fernando, mora na França, também não sabe nada do mundo de hi-fi, assim. Ele tem só um headphone, um DT990. Que muita gente da bunda audiófila detesta. E um Shure 215, eu acho. Falei, cara, compra esse fone de R$100 aqui. Compra e ouve. Vai ser o melhor som que você já ouviu na sua vida. Eu mato a pau. R$100. Vai. Aí ele ouviu e falou, cara, e faz sentido tudo que ele falou. Cara, falta um pouquinho de grave aqui. E é meia onda do Tio, né? Talvez falte uma michariazinha mais ali, neutrinho, né? Mais né? neutrinho, Pra quem tá acostumado Ainda com- mais pra um cara que tem um 990, né? Que é só grave. Mas ele falou, cara, em termos de detalhamento das coisas ali nas regiões médio-agudas, agudas e tal, Ar, né? Muito ar. eu tô ouvindo um monte de guitarra que eu não ouvia. Eu sofria pra encontrar e tal, não sei o quê. E é impressionante, assim, como que, sei lá, 95% das coisas que a gente ouve do mundo de hi-fi é bom. Sim. É bom. 95% das coisas são boas. Com certeza. É difícil ouvir uma coisa e falar assim, isso é ruim. Né? Eu, pelo menos, por enquanto. Mas o mundo de headphone, de fato, no ramo da audiofilia, eu, de fato, não sei nada, cara. Assim, não sei nada. O que você tem lá de Nada. headphone no seu estúdio? Então, lá eu tenho 2 AKGs, aqueles, eu até esqueço, vira e mexe, 240? 240, MK2. MK2, aí Douradinho, né? Com o detalhe douradinho, dourado. aí depois tem o azulzinho, que é o... O azulzinho é o fechado, né? Não, ele é aberto também. É um douradinho e um azulzinho. Ah, porra, agora eu esqueci. Eles são idênticos em termos de design. São Mas enfim, idênticos. tá? Aí tem o Sony MDR 9506, Super clássico, né? super clássico. É um fone legal pra fazer mix, tá? Mas ele é gravudo, né? É gravudo, mas eu gosto dele pra fazer mix. Ele é mais pra fechadinho, né? Mas é legal. Que mais? Tem o 990 também. E tem um DT 1990 Pro. Isso, e o DT também tá aqui na mesa que o Marcelo vai usar de referência com os outros fones. Já tive um do Léo, o do Léo do My The Headphone, né? O da Cuba. Ah, O sim, Cuba Cuba Disco. Disco. Tive um Cuba Disco. Não rolou legal. E pronto. Esse é meu universo de headphone, assim, não sei nada. Conheço as marcas por ouvir dizer. Mas não sei dizer assim, esse é mais caro, esse é mais barato. O mais importante é você não ter noção de preço para não ter aquele viés, né? Porque a gente tem muito disso, de saber, pô, isso aqui custa tanto, a gente fica até tentando encontrar coisa que às vezes nem tem, porque para tentar justificar ali o preço Sim. do negócio, né? E o Marcelo vai falar pra gente aqui o que ele achou. Vai falar alguns aspectos, por exemplo, da construção, se ele achou mais premium, se ele achou mais simples, se o negócio é confortável, se não é. E, claro, vai falar um pouquinho do som. Claro que não vai dar para escutar milhares de músicas aqui, né, para formar uma impressão, mas é mais para ele ter essas impressões iniciais e falar, não, esse fone aqui impressionou de cara, ou esse fone aqui é uma merda de cara, e coisas do gênero, né? Então, é isso. Preparado aí, Marcelo? Manda ficha. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esses fones e eu vou fazer o match deles. Eu vou pegar um a um, colocar aqui no meu sistema, medir um a um para o Marcelo escutá-los no mesmo volume, porque a gente cria vieses por causa do volume, escutando fones com volumes diferentes, e o método correto de você fazer um teste AB é você ter os dois fones na mesma faixa de volume, beleza? Então vamos lá fazer o matching e a gente volta aqui. Bom, gente, aqui eu estou fazendo um match dos fones para todos eles soarem do mesmo jeito, então
Aqui vocês podem ver na tela que eu estou acompanhando com um gráfico e também com um decibelímetro. E qual que é o processo? Eu jogo um ruído rosa periódico aqui em todos os fones, é o mesmo ruído nos mesmos níveis digitais, mas eu faço alteração de volume na parte analógica. E esse gráfico aqui, ele só vai me mostrar se o fone está bem encaixado, bem posicionado lá, porque muitas vezes o fone não veda direito ali na orelha artificial, e aí essa região mais grave aqui, ela fica mais apagada. Então, para garantir que estão todos muito bem posicionados ali, vedando bem a minha orelha artificial, eu acompanho através desse gráfico, e esse decibelímetro aqui é para me mostrar que todos os fones estão no mesmo nível. E eu faço isso através de uma métrica aqui que ele tem, que é o nível de pressão sonora equivalente. Então ele faz meio que uma média móvel ali da pressão sonora que ele está recebendo, e aí eu dou um reset, espero um tempo ele se acomodar, e aí quando ele se acomoda eu vejo mais ou menos que nível que está e mantenho todos os fones nesse mesmo nível. E esse processo é importante porque as nossas percepções se alteram bastante de um fone para outro, principalmente de acordo com o volume. Eu vejo muita gente fazendo teste AB aí e tendo percepções meio equivocadas, porque às vezes eles mantêm o mesmo volume da fonte, mas um fone tem uma sensibilidade baixíssima, o outro tem uma sensibilidade um pouco maior, e aí os dois vão soar completamente diferentes, mesmo porque estão em volumes completamente diferentes. Então isso é importante para você não criar um viés de acordo com o volume que cada fone está tocando. Estamos de volta aqui então, eu fiz o match de todos os fones, são 8 no total, estou com a listinha aqui que eu anotei tudo à mão, os volumes no meu amplificador e a quantidade de decibéis que deu aqui no meu medidor, e vocês veem que tem uma diferença muito grande. O fone que menos precisa de volume aqui é o grado SR325X, que ficou aqui no meu amplificador no ganho médio no volume 19, o meu amplificador vai até 100, e o mais exigente de todos, assim, exageradamente mais exigente, é o Abyss Diana, que foi para o ganho alto no volume 54. Então vocês veem que se você fosse testar de ouvido, você dificilmente pegaria essa diferença de volume e ajustaria ali para eles ficarem mais ou menos equalizados. E daí a importância de você ter esse trabalho de matching para fazer um teste AB legal, decente e que seja repetível no geral. Cara, eu tenho uma dúvida. Nós estamos falando de fones com sensibilidade diferente e, obviamente, impedância diferente. Sim. Como é que a gente faz nesse caso? Assim? Você está trabalhando com um amplificador que tende a dar um pouco mais de casamento para todo mundo? É o seguinte, o meu amplificador aqui, que é o amplificador que eu uso de referência, né, para fazer todos os meus testes, ele tem uma impedância de saída muito baixa. Muito baixa. A impedância de saída dele é da ordem de 1/10 de ohm. Então, nesse caso, ele não vai ter problemas de descasamento de impedância que venha a alterar a curva de algum fone por isso. Até porque todos os fones aqui, acho que tem uma impedância mais baixa, deve ter coisa de 30 ohms. Então, isso não seria um problema. Né? Se eu tivesse um fone, no caso de intra-auriculares, isso costuma ser um problema, porque se você tem um fone com impedância muito baixa, tipo o que eu fiz um unboxing recentemente, aquele Celeste Gumirro, que tem 9 ohms só, se eu tivesse uma fonte que com 1 ohm de impedância de saída, já poderia dar zebra, entendeu? Em relação aos outros. Então, nesse caso, como minha fonte aqui é uma fonte de referência, é a fonte que eu uso para a maior parte dos meus testes, ela vai abarcar todos esses fones aí com potência concorrente, com tensão muito bem fornecidos a eles. Então os fones vão estar bem alimentados em todo caso, e como eu estou medindo aqui na ponta final, então não preciso saber qual tensão que está chegando, qual corrente que está chegando, eu só preciso saber que ali eu estou tendo tantos decibéis com esse ruído rosa que eu apliquei em todos os fones. Entendi. E ela está trabalhando com folga também em termos de amplificação, apesar do com meu bastante ouvido folga. Estragado de música? Com bastante folga. A gente tem bastante folga. Então eu estou trabalhando, na verdade eu alterei os ganhos só para trabalhar mais ou menos na faixa intermediária do amplificador, tá? Beleza. Mas no geral tá tudo certo, eu acompanhei a curva de cada fone aqui à medida que eu medi para garantir vedação, para garantir tudo igual eu expliquei lá atrás. Então é isso, os fones estão já todos casados em volume. O Marcelo vai sentar aqui por um tempo, fazer os testes, vai anotar tudo e aí ele vai vir trazendo as impressões. Bora lá para a mesa então.
Bom, estamos de volta aqui, galera. O Marcelo já testou aqui todos os fones. Nós fizemos... começamos com 8 fones, dos 8 teve um mata-mata, viraram 4, e desses 4 teve um mata-mata, viraram 2, e dos 2 saiu o campeão. E aí nós vamos falar para aqui para vocês, o que ele foi achando, ele vai dar umas impressões, tá? Ele tá vindo, lembrando que ele tá vindo com uma visão de músico, de ambiente profissional, de estúdio, essas coisas, e ele testou aqui fones basicamente com uma pegada audiófila, né? Feito mais para esse mercado, para esse universo da audiofilia de fones de ouvido. E lembrando também que todos os fones foram casados em nível de volume, então todos eles tocaram ali as músicas num volume bem, no mínimo, muito próximo do outro. A divergência máxima que deu aqui foi de 0,2 dB, o nosso ouvido basicamente não escuta esse nível de diferença, então podemos considerar que eles estão totalmente casados em volume. E as brigas foram as seguintes: a primeira briga foi do Abyss Diana versus o Beyerdynamic DT 1990 Pro, a segunda foi do Grado SR325X contra o Ananda, a terceira foi o Civga SV023 contra o COS SP95X, e a quarta e última foi a Clear MG da Focal versus o ZMF Verité. Dessas 4 brigas aí, saíram 4 fones vitoriosos, aí nós colocamos os 4 para brigar entre si, e depois saiu uma dupla só, e delas um vencedor. Então vamos para a primeira briga, que foi o Abyss Diana versus o Beyerdynamic DT 1990 Pro. Fala pra gente aí, Marcelo. Bom, então vai. Bom, a gente pegou 3 aspectos principais, né? Que é som, óbvio, quer dizer, conforto e design, né? Então vamos nos mais fáceis, assim. Design, eu acho o DT 1990 Pro um fone maravilhoso. Acho assim... Parece um tanque de guerra, deslumbrante, achei ele foda, um lindo Panzer. E tal. E o Diana, eu acho ele meio exageradão, velho. Assim, achei ele muito grande, meio oval, assim. Ele é diferente, né, bicho? Ele é um negócio meio cyberpunk, assim, um futurista. Gosto não. Acho estranho. O visual do DT 1990 Pro, aquele, sabe, você vai num estúdiozão foda em Los Angeles e tal, você põe aquele... Aquela coisa clássica e tancona, sabe? Também gosto. Conforto, o Diana, ele é um fone gostoso de usar, ele tem as pads grandes, né? Mas eu acho que, eu não sei se por estar acostumado com o DT, ele é um fone bem confortável pra mim, apesar de ser um fone pesado. O DT acho que é mais ergonômico mesmo. As pads dele de veludo, né, são muito agradáveis, muito gostosas pra você usar por muito tempo, mixando. Só no calor que eu não curto muito. Engraçado, cara, eu prefiro o veludo do que o couro pra mixar, entendeu? Por ficar muito tempo com aquilo na cabeça, sabe? Ele absorve mais. Som. Cara, é impressionante como que esse shootout que a gente fez aqui, ele mostra o tanto que existe de um universo pouco explorado pelo mundo do áudio profissional. A gente fica muito focado em Sony, Shure, Beyerdynamic, Sennheiser. E tem essa questão nichada também. Eu falei isso no review do COS Porta Pro, que assim... hoje não faz sentido um fone daquele, né? Ele é um fone que custa, sei lá, cara, R$300 hoje, se você for trocar em dólar no Brasil. E por R$300 você compra um Hi-Fi monstro, que vai te dar muito mais, né? No sentido ali, pra você fazer uma mix, por exemplo, pra você escutar de retorno. Vai te dar muito mais em conforto, sonoridade e tudo. E a galera usa até hoje, acho que talvez pra essa cultura, né? Esse fone aqui... O Porta Pro ele tem uma única vantagem pro áudio profissional: locação de equipamento. Entendeu? Porque é muito comum, cara. Às vezes você vai fazer, por exemplo, a gente faz um espetáculo com orquestra e coral, né? Então você precisa eventualmente ter, sei lá, 30 fones disponíveis. E muitas vezes os músicos não têm, cara, fone, assim, de boa qualidade para monitoramento. Né, cara? O próprio músico não tem fone. Muitas vezes não tem, cara, assim. Então, o que acontece? O Porta Pro, pelo menos, é uma coisa um pouco mais higiênica, né? Assim, você não enfia aquele negócio dentro da orelha, então você tem ele legal para ficar ali... Você tem como compartilhar aquilo, né? E ele tem um som até razoavelmente surpreendente. Ele é surpreendente. O que eu falei, você pega aquele negócio e fala, esse aqui é o camelô, esse é camelô. Esse que foi comprado ali no camelô. Você coloca e fala, bicho, esse fone é diferente. Mas vai, o que importa, né? Vamos lá. O DT 1990 Pro, ele tem um som infinitamente mais duro, menos dinâmico, menos aprazível. Ele é bem alemão, né? Do que o som do Diana. O Diana, na hora que eu pus na orelha, assim, eu fiquei indo e voltando pra ver detalhes, até na hora que eu pus na primeira música eu já vi, não, tadinho do DT, assim, não rolou. Eu fui e voltei pra ver aspectos mais técnicos, assim, mas assim, objetivamente, ele tem muito mais separação left right, muito mais, assim, não tem nem comparação. Como ele tem os médios muito mais precisos do que os do DT 1990, o DT é mais em V do que o Diana, na minha opinião.
Então, assim, a gente tava ouvindo aqui, uma das músicas que eu peguei pra separação foi do Blow by Blow do Cause We Ended as Lovers, né? Do Jeff Beck, que tem aquele piano elétrico. Na tela aí. Aquele piano elétrico left right, né? Aquele estéreo, né? Foda no pan. A diferença é, assim, abissal, sabe? Não tem como comparar. E ele segurou muito bem aquela atividade excessiva dos agudos do DT, entendeu? Ele consegue ser detalhado, mas sem te agredir os ouvidos. Ser mais limpo, né? Ele é um negócio mais limpo. É mais limpo, exatamente. O DT, ele tem o agudo, você ouve tudo, mas assim, ele te joga na cara, assim, sabe? Concordo. O Diana, ele é mais agressivo, né? Ele trabalha isso mais legal. O DT tem um grave massa, muito massa, ele tem uma fisicalidade legal, mas o Diana não perde, entendeu? Ele não perde. Eu acho o Diana mais justo. Graves muito justos, assim, tem... É tipo aquela sensação pra mim de quando você tá do lado de um boom de bateria e o cara dá uma pedalada ali, dá aqueles... Você sente até no peito. Sim. Pra mim ele tem aquela pegada ali, não é? Tem. Então o DT ele tem um gravezão um pouco mais macio, né? Um pouco mais... É um pouco mais pra frente, mais gordinho? Mais gordinho, isso. Mais gordinho. Enfim. Mas é de boa qualidade, eu acho. Também. Não, é um fonezaço, mas assim, não tem termos de comparação. Não dá. Então, vamos aos preços dos dois. Para quem não sabe, o Diana hoje está na casa de $3.500 a $4.000. Essa é a versão 2. É o preço de uma moto. Uma moto zero. No visual, não me fala, tá? Esse preço. Assim, o visual não me mostra isso. O DT me parece mais caro do que o Diana. Mas o Diana ele tem uns detalhes de engenharia que acaba... Tipo assim, de certa forma você fala, não, isso aqui até que tem uma coisa ali. Mas isso é pra você, coisa de robista. Que é o especialista, isso, coisa que é o robista. Coisa de entendeu? robista. Pra mim, bater no olho assim, não, DT é mais bala. E o Bayer, acho que hoje tá na casa de $600, 600, 700? Assim, no mercado usado, compra por 2.500, 3 pau tranquilo. Não, aqui no Brasil. Eu digo assim, se você pegar zero lá fora, eu acho que é na casa disso aí. Eu acho que tá custando uns... $600 ou $700. Vou confirmar, eu deixo aí na tela. Mas assim, foi das nossas quartas de final, foi mais fácil. O Diana deu um pau no DT 1990. Beleza, então. Bora pra segunda briga, que foi o Grado SR325X, que é a linha mais nova da Grado, que é a linha X, e o Hi-Fi Man Ananda, que atualmente é um dos fones que eu mais gosto. Então, bora lá. O que você me diz? Então, o Grado foi o primeiro que eu ouvi, né? E ele me surpreendeu, porque foi na linha da conversa do Porta Pro, né? Aquele negócio que apoia lá no ouvido. Ele tem um visual muito curioso, assim, ele tem um design, cara, ele me remeteu, assim, a imaginar, sei lá... Você meio que volta no tempo, né? Eu imaginei, cara, tipo o Stevie Wonder gravando Songs in the Key of Life lá no piano, com aquele fonezinho em cima da orelha, é o que tinha mesmo, mete na orelha lá... Pegou, ele tava aí, pega aí. Pega aí, toca, com aquelas anteninhas, assim, de extraterrestre que ele tem. Tipo assim, muito fiz curioso, em casa aqui, né? Assim. Peguei e fiz em casa. Mas, cara, aqui. É legal, assim, tem uma vibe vintage, eu acho que ele tem uma vibe, é isso mesmo, a vibe da Grado, eu acho que é essa parada. Mas assim, no meio da primeira música já deu pra sacar que ia começar a machucar, assim, a pressão que ele faz, porque ele exerce uma pressão razoável. Pra mim não é nem a pressão, pra mim é o material da pad. Pode ser também. Tipo o Porta Pro mesmo, que tem esse negócio que é piniquento, eu não pode curto, ser, pode ser. Agora, sei lá, acho que a gente abriu com Kashmir do Celebration Day, né, que foi aquele show mais recente que o filho do Joe Moore, Jason Bourne, tocou com os caras, né? Aquele DVD amarelo. E Kashmir, por conta de ter o grave de Moog, né? Pedal, porque é uma música que o John Paul Jones tá tocando teclado, né? Cara, veio um monte de grave no grado. Eu falei, porra, de onde esse grado é gravudo, ele é gravudo, velho. Tipo, de onde que veio esse monte de grave? Esse é o grado mais gravudo que eu já escutei. Eu acho que E por ouvir dizer de um vídeo ou outro que você acaba pegando e tal, apesar de eu procurar mais coisa de EN e tal, não sabia nada de headphone, mas assim, eu já tinha ouvido muito dizer que o Grado é um fone nos próprios grupos, né? Nos nossos grupos aí de áudio e tal, a galera... o Grado é um fone médiozão. Só tem médio agudo, não sei o quê. Não, ele me surpreendeu por conta desse grave. Tá certo que é um grave mais puxando pra uma faixa ali de médio 120 Hz pra frente, 100, 120, 150 Hz pra frente, baixão e tal, entendeu? Mas chama atenção. Chama. Pesado, né? Fica pesado o som. Acho que assim como a competição entre o DT 1990 e o Diana, talvez tenha sido dos mais fáceis também. O Ananda, na hora que eu ouvi o Grado, eu falei, pô, vai dar trabalho. Mas na hora que eu ouvi o Ananda, eu falei, não. Tirou o cobertor, né? Você tira o cobertor da frente da música. Aí, cara, não, aqui, ó.
eu anotei aqui, muito mais ar, muito mais arejamento. Mais transparência, né? Ele tem muito menos, ele é muito menos gravudo, muito menos, mas ele tem um impacto seco. Um grave mais técnico. Ele tem um impacto seco que o grado não tem. O grado, ele é um grave bafudão assim, aquele entendeu? grave com mais peso e tal, aquele negócio. Agora, e o Ananda dá um soquinho legal, assim, sabe? Assim, definição incomparável. A fisicalidade de tudo, do grave, dos médios, é incomparável. Parece que você, sabe, os médios dele, assim, parece que você toca nos médios, assim, sabe? De tão definidos que eles são, sabe? Aquela coisa que aparece direitinho. Que tá ali, muito né? Correto, cara. Muito correto. Eu costumo visualizar isso como se você estivesse trocando um acorde rasgado. E aí naquele acorde você consegue identificar cada corda que foi tocada, mesmo ele sendo tocado de uma vezada só. É mais ou menos essa imagem muito correto, mental, cara, que eu tenho. Muito correto. Então assim, é isso. Com relação ao design, tá? Eu falei do grado. O Ananda, cara, na verdade, na hora de falar de design, eu confundi o Diana com o Ananda, talvez, dos nomes femininos. O design que não me agrada é o do Ananda. O do Diana eu gosto. Entendi. Ele é quadradinho, ele é discreto e tal. O visual do Ananda... O Ananda é grandão, né? Oval, muito exagerado. Ovalão, grandão, bitelo. O capacete alienígena. Não. Gostei não. Acho o visual do grado muito mais legal. Eu gosto do Ananda. Eu gosto dos dois. Então, corrigindo, assim, o visual do Diana é massa. Tá. Massa. Tá? Quando eu falei do Diana lá, eu tava pensando no Ananda. Não, beleza. Mas não confundi o som, não. Falei tudo certo. A anotação tá certa, né? Então o Ananda levou também... Vocês veem que o cara não é tão ligado assim no cenário de fone de ouvido. Então vai, próximo. Bom, então beleza. Então final. Quem ganhou foi o Ananda, né? Foi. Levou nessa segunda disputa. E a terceira foi entre o Civica SV023 e o queridíssimo COS eletrostático SP95X. Tá? O Marcelo não sabia que é um fone eletrostático e nem o que o Civica tem lá dentro. Então, só para não criar nenhum viés aí de confirmação. E o que você achou dos caras? Deu muito trabalho essa competição. Dos dois. Demorou um tempo desgraçado. Foi o pior de todos, assim, foi o mais difícil de escolher. Aspectos físicos, tá? E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. O COS, ele é uma pluma de leve. Eu acho que ele pesa coisa de 200 gramas. Gente. É uma pluma, parece que ele não tá na sua cabeça. Ultra confortável. Só que ele é muito plasticudo. Entendeu? Ele é plastiquinho, ele faz creco-creco, né? Então, esse é que é o ponto. Você ouve os estalos enquanto você tá ouvindo música. Isso me incomodou um pouco. Engraçado, cara. Quando eu tô parado com ele assim, ouvindo música... Talvez ele ajustando na minha cabeça ainda, entendeu? Assim, não deu nada pra mim, né? Então... Agora, realmente, a hora que você tá pegando ele assim, você faz, vai quebrar. Muito. Que vai acabar quebrando. Muito. E ele, não é que ele seja um fone semi-aberto, cara. Ele é um fone aberto, ele é escancarado. Assim, me chamou a atenção. Se você puser o dedo aqui do lado dele, já faz diferença. Então, assim, cara, impressionante. Você coloca, assim, a palma da sua mão, assim, nele... Pra mim, virou um U, assim, sabe? Os médios apareceram, assim, sabe? A definição foi embora. Nos médios ali. Exatamente. O COS, ele é um fone que me lembrou, lá na competição anterior, um pouco o Ananda. Sabe? Ele lembra, sim. Ele me lembrou o Ananda. Lembra também. Correto, sabe? Um fone muito correto. Sabe quem que eu acho que parece muito com ele? O Diana. Eu acho que o Diana tem... Ele tem muita transparência e muito arejamento, que o Diana tem também. Tem muito agudo, muito alto. Então, ele tem demais. Pois é, que eu acho que o Diana também tem. Então eu acho que eles têm essa pegada muito transparente, assim, muito arejada. Sem dúvida nenhuma. Muito abertão, tudo nele é muito aberto. Muito aberto, exatamente. Ele tem os graves um pouco mais recuados, na minha concepção, no meu ponto de vista. Ele tem graves bem lineares. A gente não pode, assim, eu gosto de grave, e eu gosto de grave, médio grave também, sabe? Gostamos. Eu gosto do rock and roll, de ouvir um Precision Bass instalado na palheta mesmo, sabe? Assim, gosto. Não me incomoda. Então, assim, pra mim falta um pouquinho. E isso o Civica tem bem. Sabe, o Civica é bem colocado também. Ele tem um pouquinho mais de... Ele tem um peso certo ali, né? Eu acho que ele tem um peso na medida. Vou explicar o ponto aqui. O Civica, ele me soou um pouco mais divertido de ouvir. Sim, ele é mais divertido. Ele é mais divertido.
ele me deu uma audição mais agradável. Costa talvez seja gostosa. uma parada mais de referência. Talvez. Assim, vou ter como referência Talvez. ali. Então, tá. assim... É uma marca de estúdio, né? É uma marca que tem muita coisa voltada para estúdio e tal. Bem lembrado. Eu já usei COS para mixagem. Há muito tempo atrás, não lembro nem o modelo, mas usei COS. O próprio Porta Pro, né? É um COS. É, então. exatamente. É uma marca que tem muita coisa voltada para esse mercado profissional de áudio. O Civiga é lindo. Lindo, né? Ainda acertei a madeira sem saber. Nogueira. Cara, a Nogueira. Lindo. Ele veste muito bem, as pads dele são delícia. Delícia. Esse fone é muito bem Cara, acertado. ele é muito mais fechado. Na hora que você põe assim, você vê que ele isola um cadinho, coisa que o COS zero, né? Então, assim, sem querer concluir, mas já concluindo, assim, o Civiga levou Temos um vencedor. pela diversão. Sim, sabe? concordo com você. Pela diversão. Por isso que ele levou, sabe? Eu reconheço as tecnicalidades do COS, principalmente numa atividade, assim, de uns 3K pra frente, sabe? Assim, sem dúvida nenhuma. Muita resolução, muito né? mais muito resolução e tal. Mas, de fato, ele não é um fone divertido. Então. Ele é um fone mais ali... referência, aquela coisa, detalhamento, transparência. E lembrando aqui, gente, que isso tudo é pro gosto do Marcelo, né? Ele tá escutando aqui uma playlist que é música que ele escuta no dia a dia dele, não é nenhuma gravação de referência, sabe? Não é nada assim, essa gravação tem isso e aquilo. Não, ele tá escutando músicas que ele gosta de ouvir ali no Discman dele. Sim, é isso aí. Até pro, assim, o pessoal tem um pouco de referência, assim, tem um pouco de tudo, mas assim, eu não peguei, por exemplo, eu não ouço música eletrônica. Então eu não peguei música eletrônica pra ouvir um subgrave lá só em 25 pra ter aquele negócio, né? Só pra ter o 25 Hz. Exatamente. Não, eu não ouço isso, então assim, eu não teria como julgar muito bem. Então assim, Justiça. a gente ouviu de Metallica a Eagles. A Eagles passando por, quer dizer, não, vamos dizer, de Metallica a Miles Davis, passando por Eagles, Michael Jackson, Pink Floyd, foi muito variado, assim, LED, etc. Então, vou deixar a playlist que foi usada nesse teste na descrição aí do vídeo, quem quiser entra lá e confere as músicas, boa. Só coisa boa. Então a última quarta de final. Bom, então, vencedor, Civiga, dessa quarta de final, e vamos pro último, que foi bem interessante, bem difícil. Focal Clear MG contra os MF Verité. Não falei os preços, né? Tá boa. O grado aqui, na penúltima aí, o grado custa, se não me engano, coisa de $300, 200 ou $300, não tenho certeza não, vou pôr aí na tela. E o Ananda custa na casa de $500, $600. Então o Ananda é tipo o dobro do preço do grado. Então... levou o mais caro, né, nesse caso. Pô, cara, então assim, a gente não chegou no preço dos últimos, mas me chama a atenção o Ananda por $500. Ele é um fone foda. Para $500. Um fone muito bom. Assim, ele é muito melhor que o DT 1990. E, incrivelmente, o Civiga e o COS estão no mesmo pé de preço ali. Os dois custam mais ou menos $450. Entendi. Então, ou seja, nós tivemos uma competição de semifinal depois, que foi de fones do mesmo preço, né? O pessoal não foi. Foi um bagulho meio aleatório aqui. Não, eu digo assim, no final das contas, bateu os preços. Bateu. Exatamente. Final... Então vamos lá, vamos para a última quarta de final. Então, última, Focal Clear MG e ZMF Verité aberto. Tá. Vamos lá. Essa foi difícil também. Essa você ficou um tempo desgraçado aí. Foi complicado. Então vamos lá. O Verité é um monstro, assim, gigante. Gigante. Pesadão, as pads. Madeirão, você vê que é um negócio... Ele é um fone meio artesanal, né? Você tá ligado? Monstro. Não tô ligado. Artesanal. Não sei, assim, pela pegada. Sim. A hora que você olha, você fala, esse troço é meio artesanal. De fato. O Focal, cara, é convictamente o fone mais bonito que eu já peguei na minha mão. Eu também acho. O Focal Clear MG, eu acho ele mais bonito que o Utopia. Que é os recortes dos furos de uma precisão. Aquilo deve ser cortado a laser, né? Talvez junto com o DT também. Cara, que fone lindo, cara. Maravilhoso. Aqui tem um ponto interessante. Um amigo nosso, né, em comum, já havia me emprestado um Focal Clear. O Clear antigo, né? Antigo. Eu confesso que eu não sabia se esse MG, o que era, se era antes ou depois, enfim. Tal. Esse é o Clear MG, atualização direta desse Clear. Na minha lembrança, eu acho que esse é bem mais arejado que o outro. Tem mais atividade nos... Ele é bem arejado, cara. O Clear MG, assim, pra mim a diferença principal deles é que ele é menos agressivo. Eu acho que o Clear antigo, ele beira ali uma agressividade meio que às vezes é pesada, dá vontade até de você dar uma brigada. E esse Clear não, ele é mais polidinho, ele é mais redondo. Então, mas são poucas diferenças entre os dois, viu? Esse
é o ponto da definição da disputa aqui, entre o Focal e o Verité. Eu achei o Focal um fone mais polido do que o Verité em termos de... Vou tentar explicar. O Verité, ele tem muita atividade nos agudos altos. Isso, assim, eu sabe? acho que ele tem bastante informação nessa Muita. região, bastante Então, informação. assim, um chimbal, assim, muito, muito na cara, assim, você Pegadinho. ouve muito harmônico, sabe? Assim, pipocando. Eu concordo. E a audição do Focal, ela me foi mais agradável nesse sentido, sabe? O Verité, ele tem mais graves presentes de um modo geral do que o Focal, na minha concepção, o que, apesar disso, o Focal tem um coicezinho legal também. Tem, mas é o que eu te falei, o Focal ele tem essa parada dessa dinâmica. O driver dele excursiona muito, joga muito Então, ar. é então interessante muito bem... porque ele nunca soa exagerado nos graves. Não, ele não sou exagerado, é essa sensação de dinâmica Mas que eu você acho que é legal sente dele. ele, sabe? Exatamente. É muito eu legal. acho muito legal. Muito legal. Esse pra mim é um ponto-chave nesses fones. Ele não da é Focal. gravudo. Não é gravudo. Ele não embola. Não, ele é limpo. também. Limpinho, definido. E o grave consegue ser físico, eu acho sabe? que é isso eu acho que o falante dele ele vai e volta muito. Entendeu? Ele tem ali aquele tamanho de excursão avantajado, assim, bem acima da média. Sim, sim. Anotei aqui sobre o Verité. Eu achei os vocais do Verité um pouco mais distantes do que do Focal. E nesse conjunto geral, assim, a audição do Focal também me foi mais agradável do que a audição do Verité. Por esse conjunto geral, assim. Achei os graves do Focal mais secos, com essa presença legal, assim, física. Achei os vocais, principalmente os vocais masculinos, um pouco mais presentes do que do Verité. Sim. Foi a minha impressão. E esse agudo do Focal, ele consegue ser arejado, transparente, sem agredir. Tem resolução boa também. Ele tem resolução boa, sem agredir. Então, por isso, o Focal... Clear MG inesperadamente ganhou, né? Porque vamos aos preços. O Verité, ele custa entre 3.500 e 4.000 dólares. Certo. Dependendo da madeira ali, do acabamento final do fone. Acho que agora ele caiu um pouquinho por causa do modelo novo que saiu. E o Clear MG custa mais ou menos 1.500 dólares, podendo ser encontrado por mais barato nas promoções. Vão lá, assim, convictamente, dos 8 fones, no visual, eu poderia afirmar que o Focal é o fone mais caro. É o mais caro. de Eu todos. também acho, cara. Eu também acho. Muito confortável. Ele é muito bem feito. A escolha de materiais, a case lá, perfeita pro fone. Eu acho isso muito legal. Os detalhes nos fones da Focal são muito... eu confesso que me chamou muita atenção, assim. Eu também acho. Em termos de acabamento, parece que uma coisa caminhou junto com a outra, sabe? O visual e o som, parece que as coisas estão mais ou menos ali no mesmo universo, sabe? É tudo muito correto, harmônico, sabe? É um conjunto muito harmônico. Muito. Então ganhou, deu trabalho, mas ganhou. Clear MG levou pro Verité. Então ficamos aqui na semifinal. Certo. Entramos com o Clear versus o Diana e o Ananda versus Civica. Então vamos para a primeira aqui que foi mais difícil, que é o Ananda versus Civica. Inclusive comparei eles no meu review do Civica SV023 e foi uma disputa difícil, cara. Difícil de definir bem assim as diferenças dos dois, porque eles são fones bem próximos. Foi muito complicado. Eu precisei ficar indo e voltando assim, sem parar. E são fones agora, eu tô sabendo, do mesmo preço, né? Aproximadamente. Estão na mesma faixa de preço. O SV023 um pouquinho mais barato. Tentando sintetizar, e um é planar e o outro é dinâmico. Sim, o Ananda é planar, né? O Ananda é planar e o SV023 dinâmico. Não sei se tem a ver, mas no universo dos in-ears, eu sou um amante de DD. Tá? Drive dinâmico, Eu sou um amante de drive dinâmico. E eu confesso que... Costuma soar mais familiar, né? Eu não consegui aderir bem ao hype do planar magnético nos IEMs. E eu ouvi Timeless, ouvi S12, ouvi Dioco. Mas não é o que eu sinto dele aqui como headphone. Interessante. Com o headphone a pegada é diferente. Dos planar magnético nos IEMs, né? Nos in-ears, ela não se revela aqui no headphone. Às vezes rola uma asperezazinha, né? Um pouco de aspereza. Rola. Uma Principalmente maior ali. dos médio agudos pra frente ali.
um pouco de sibilância. Aqui não tem nada. Não, nada. o Ananda, ele é bem... Nada. Ele é bem, eu acho ele muito Cara, flat. ele é corretíssimo. Eu acho ele um fone muito de referência. Corretíssimo. Eu tive muita dificuldade para escolher. E como lá na disputa anterior entre o Civiga e o COS, que também foi muito disputada, eu tive que escolher entre tecnicalidade e diversão. Eu fui pro lado do Civiga. Aqui foi a mesma coisa, sabe? E olha só, não é coincidência que quando eu ouvi o COS, eu falei, pô, esse fone me lembra o Ananda, que eu tinha acabado de ouvir. Então, por conta disso, nessa disputa entre os dois, apesar de reconhecer que o Ananda é um fone mais flat, mais correto, o Civiga me soa mais divertido. O Civiga ele acaba sendo mais eufônico, acho que a palavra é essa. E ele não é agressivo, o Civiga. Não. Em nada. Não, em nada. Ele é limpinho. Ele é limpinho. Então, para fechar aí, né, Ananda e Civiga. Então, como o critério lá atrás entre Civiga e COS foi pro que mais me agradasse de um modo geral, eufonia, né? Eu tinha que seguir o mesmo critério. Apesar de a gente não ter eleito oficialmente critério nenhum. Não tem. Como o critério lá atrás, exatamente, o critério é esse. O que você gostou mais? Gostei mais desse, é isso. A ideia então, é justamente assim, como essa. eu não tava encontrando critério para escolher entre um e outro, acho que talvez de tudo que a gente viu foi o que eu mais tive dificuldade mesmo, né? Levou o Civiga pela eufonia. E eu também acho que o conjunto, né, cara, faz uma diferença. Às vezes o conforto que você tá sentindo ali, né, aquela coisa do fone de vestir melhor, eu acho que o Civiga veste bem demais. Que fone cara, confortável. Delícia de fone. Ele é confortável demais. Então, primeira quarta de final aí, Ananda versus Civiga. E Civiga levou, ensacou a Ananda. Vamos de... Não, mas ensacou não, cara. Levou no aperto, cara. Tipo tô de sacanagem. 48 do segundo tempo, eu concordo, velho. que é apertado pra caralho. E a próxima, Focal Clear versus o Diana. Então tá. Aqui foi mais fácil. Sabe, assim, do que o Civiga e o Ananda. Sim. Foi difícil também, mas assim, o mais difícil das semifinais foi a outra. O Focal Clear é um fone realmente bem marcante, assim, muito interessante. Mas assim, eu acho que o Diana, ele conseguiu reunir a eufonia com a tecnicalidade, sabe? Ele tem um casamento muito bom. Né, cara? E nesse aspecto, eu consegui perceber na disputa entre ele e o Focal que, apesar da eufonia do Focal, dele ser um fone com graves físicos sem entupir, com médios presentes, com agudos detalhados, refinados sem ser agressivos, o Diana traz isso tudo. Eu achei que as vozes têm mais detalhamento no Diana do que no Focal. O Diana tem ainda mais fisicalidade nos graves do que o Focal. O Diana, eu acho que ele tem uma pegada muito de chão, assim. Ele dá aquele grave do chão firme. Pau, mais do que aquele soco. O Focal, ele tem um negócio que parece que tá jogando ar. É uma coisa engraçada, velho. Mas assim, o grave do Diana tem mais autoridade do que o grave do Focal. Tem mais autoridade, ele é firme. Ele tem mais autoridade. E não é só isso, não. Assim, o som do Focal, de um modo... Entenda bem, cara, é um fone foda, espetacular. Mas o som do Focal, ele é mais espalhado do que o som do Diana. O som do Diana, ele é mais justo, mais correto, mais adequado do que o do Focal. Não sei se eu sei explicar o que significa isso. Eu acho que tá falando dos recortes. Você Talvez. tem os recortes dos instrumentos ali, das notas. Isso aí. São recortes com contornos mais definidos. É isso aí. Então, se você pega, por exemplo, algumas músicas com muita informação, tipo, vou voltar em Kashmir lá, do Celebration Day, que tá todo mundo tocando emocionado, é borrado, é sujo. Errando. Aí a gente ouviu o Porcupine Tree também, que também tem muita atividade, guitarra pesada, batera e tal, não sei o quê. O Diana, ele vai melhor. Ele separa melhor. Ele separa melhor, Acabou ganhando na tecnicalidade, que é o que eu acho que falta no Mas Focal. Ele não deixa de ter eufonia. Ele junta bem as coisas, eu concordo. Então ele levou... Bom, então, o Clear versus o Diana. O Diana quase ensacou o Clear. Então,
Final de jogo, Diana versus Civga, um fone de quase $4.000 contra um chinesinho de 450. Batalha interessante. Interessante, visual, o Civga continua impressionando, assim. Sim. Conforto também, eu acho. Conforto dele, o Diana, isso é um ponto, apesar das pads serem muito confortáveis, elas são muito grandes e ele é um fone, ele não é um fone leve. Não é leve. Ele é mais pesadinho. Ele é pesadinho. Então ele sacode um pouco na cabeça, sabe? E ele não tem essa... as cups dele não tem esse movimento. Então ele não te abraça. Sim. Né? Ele fica meio durão, assim, aquela coisa meio rígida na cabeça. Então ergonomia, isso aí. Ergonomia incomparável, assim, focal ganha. O Civga, né? O Civga ganhou. O Civga. Eu concordo, o Civga ganhou. O focal ganharia. A ergonomia do Civga... Mas, assim como na disputa anterior, e essa final não foi difícil também de escolher, essa aí foi razoavelmente rápida. Foi rápido. Cara, é incomparável, assim, em termos de tecnicalidades, isso que você chamou de recorte. Acho que, nesse aspecto, especificamente, o Diana ensaca o Civga, sabe? E mais uma vez, a gente tá falando aqui muito em eufonia né, em ouvir música, né? Na diversão de ouvir música. Me peguei muito vendo isso em ear, assim. Fui investindo em tecnicalidade, falei assim, não, peraí, cara, vamos ouvir música num fone que seja agradável, mais do que ficar caçando detalhe, né? Sujeira entendeu? de gravação, alguém espirrando no fundo do estúdio. Você vai ouvir lá aqueles tanguetes lá, João Gilberto, cara. Tipo assim, tem muito barulho de fita, né? De gravação e tal. Então tem uns fones muito técnicos que trazem isso muito na cara e tal. E o Diana consegue ser técnico. O Diana joga muito bem nos dois times. Né? Ele é um fone. Então aí, cara, assim, o Civga é muito, muito musical, muito eufônico, mas aí, na hora que você vê a precisão do Diana, os médios muito corretos, vozes muito precisas, os agudos límpidos, sem te dar porrada no tímpano e tal. Ele é bem bolado. Ele, acho que ensacou. Mais ou menos as impressões que eu tenho também. Então aí, na final, quem levou foi o Abyss Diana. Bom, pra mim, a disputa, assim, ao longo dela toda foi bem... Teve uns resultados aí que eu não esperava, né? Umas brigas aí que assim, tiveram um nível de briga mais alto também do que eu esperava. Isso é legal, né, gente? Porque... Talvez se eu tivesse virado pro Marcelo e falado, esse fone custa $4.000, esse aqui custa 500, esse aqui custa 250, isso talvez ia criar um viés na cabeça dele, que ele ia virar e falar, esse aqui tem que ser melhor, custa, sei lá, 10 vezes mais, né? Você vê, o Grado SR325X, ele custa 10 vezes, aliás, mais de 10 vezes menos do que um Abyss Diana, né? Então, assim, certamente criaria aquele viés de confirmação do tipo, eu tenho que achar uma coisa boa nesse fone aqui, porque ele é muito caro. E como a gente foi trabalhando aqui fora desse viés, e uma outra coisa que até o Marcelo tocou, que se você vê um Focal Clear MG, por exemplo, você acha que ele é um fone, talvez na mesa aqui fosse o fone mais caro, porque o bicho é muito bem feito, tudo nele é muito bom, sabe? Do design aos materiais, só materiais premium, um case muito boa e tal, tudo aquilo que um produto bem feito e caro leva no final das contas. Então, achei muito legal ter tido essa disputa aqui, o resultado foi assim, de certa forma inesperado e legal, eu gostei de como é que foi correndo a disputa aí. O que você tem de considerações finais para fazer, Marcelo? Então, olha só, é muito bacana você ter acesso a coisas diferentes e sem trazer os seus pré-conceitos para a mesa, sabe? Eu tive a oportunidade de jogar o preconceito no lixo no dia que eu me desfiz de fone de marca reconhecida no mundo do áudio profissional para experimentar coisas do mundo de Hi-Fi, entendeu? E eu sinto que as pessoas, elas tendem a buscar vieses assim, de confirmação muito em preço, muito totalmente. Em marca, muito em... E esse tipo de leitura às cegas, ela tende a ser mais autêntica, sabe? Mais verdadeira. Eu também acho. Isso vale de comida até áudio. Aí precisa
precisa considerar o seguinte, obviamente vai ter gente que não concordou, pô, o Marcelo é um doido, um maluco, um doido varrido, preferiu um fone chinês a um fone de, sei lá, ou outro que você disse aí que custa quase $4.000, enfim. Mas tem também algumas coisas que a gente precisa levar em consideração, que a gente comparou as coisas de forma muito jogo rápido, né? Assim, sim, mas é que tá, a questão de ser jogo rápido é justamente você ter aquela impressão do inicial. Tipo, uau! Isso aqui me deixou... Exatamente. Sabe? Isso aqui me chamou atenção. Ou isso aqui não chamou atenção em nada. Sabe? Pode ser que uma coisa com o tempo de uso você descubra, mas talvez essa primeira impressão seja uma impressão mais sincera. Mais autêntica. Então, não significa, pelo fato de eu mexer um pouco com engenharia de áudio, fazer mix, fazer master, etc., que o Diana necessariamente vai ser o melhor fone para essa atividade. Eu não estava pensando nisso, entendeu? Não, eu estava ouvindo no seu deleite musical. Deleite musical, é isso aí, entendeu? Então, assim, não significa que eu vá pegar o DT 1990 Pro e vou chutar ele pela janela, que ele não funcione eventualmente para fazer mix mais. Pode ser que, eventualmente, o fato dele ter som duro e não ter tanto palco, não ter tanto... Enfim, não seja um problema para tecnicamente você mixar. Inclusive, o que mais importa é você ter a sua referência. Pode ser que sua referência seja um fone mais barato, um sonezinho, plasticudo e tal. Isso, acho que pouco importa. Acho que a gente focou aqui no prazer de ouvir música, né? Eu acho que não é para as pessoas interpretarem o que aconteceu aqui como necessariamente sendo a verdade delas. Um review, né? Não é isso. Né? Foi só mesmo preciso... Curiosidade. Curiosidade pra galera ver. E porque o Marcelo é músico profissional já há muitos anos no mercado, trabalha com mixagem, engenharia de áudio e tudo isso que tem no ambiente profissional. E eu achei legal ele vir com essa visão que ele já tem, esse treinamento que ele já tem, para testar esse universo de audiofilia, que é um universo para o qual ele está entrando agora. É isso aí. Mas infelizmente para ele. Foi muito legal. Então é isso. Eu também gostei pra caramba. Eu achei, igual eu falei, o resultado aqui foi um pouco diferente do que eu imaginava de como que transcorreriam as coisas, né? Porque meu gosto também é diferente do Marcelo. Mas é isso, foi muito legal. Deixa no comentário aí o que vocês acharam, se vocês curtiram, se vocês gostariam de ver mais material nesse sentido. Eu tô combinando com ele de um dia talvez fazer um sobre café. E também deixa seu jabá aí sobre sua banda, né? Quando é que a gente vai ter show e tal? Então, a banda completa, como eu vinha falando, né? No ano que vem a banda completa, Pink Floyd Reunion, completa 20 anos. 20 anos, quase uma idade. E a gente tem um projeto muito, muito legal, muito bonito, que é a apresentação do filme The Wall. Legal. Num telão de altíssima resolução. Sincronizado com a música. E vocês tocando. Banda, orquestra e coral ao mesmo tempo, tocando sincronizado com o que você vê na tela. E o próximo show vai ser? E a gente está negociando datas para ver se ainda no primeiro semestre do ano que vem a gente tenta reviver esse espetáculo. Com aí. certeza, eu vou avisar todo mundo, vou também postar no Instagram lá, aqui na comunidade do YouTube. Então fiquem ligados aí, quem for de Belo Horizonte principalmente, né? Vocês vão fazer show fora de BH também? Nesse momento não, mas no momento que a gente tiver, porque a gente vai reabrir a agenda possivelmente com esse espetáculo. Esse lance de pandemia deu uma agarrada em tudo aí, né, cara? Ano que vem é também um ano de 50 anos do Dark Side of the Moon também, então pode ser que pinte algum especial também nesse sentido. E esses caras, a banda deles é tão maluca que eles fizeram já show tocando todos os álbuns do Pink Floyd em sequência direto. Isso é coisa de maluco, cara. Eu fui. Massa, cara. Foi muito legal reencontrar o Antenor nesse ambiente aqui. A gente com certeza vai divulgar quando isso estiver agendado de novo. Não, com certeza, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu, deixa o joinha. Quem tá gostando do trabalho, considere se inscrever aqui embaixo no canal. Um abração pra vocês. Até a próxima e valeu!